Salve, salve, galera! Chegamos à questão de número 15. Muito importante lembrar, competência 5, habilidade 15. É muito, mas muito importante levar em consideração o conhecimento prévio. É uma questão mais delicada, vai exigir um pouco mais. Bem, despreza o texto base, vai para o enunciado. O que seguramente liga o texto ao princípio francês de arte pela arte é a... Vamos lá. O que seguramente liga o texto, ao princípio de arte pela arte? É um princípio francês, né? Ok. O que seria mesmo esse princípio de arte pela arte? Vamos lá? A arte é igual a um fim em si mesma. Não entendi, não. A arte, ela não tem uma função utilitária. Por exemplo, a minha caneta, ela tem uma função utilitária, ela é um meio para que eu possa escrever. Agora, por exemplo, na concepção dos franceses do final do século XIX, dos parnasianos, a arte não precisava de uma função fora de si. A arte não era um meio para que se conquistar alguma coisa, a arte era um fim. E por que um fim? Porque a arte, ela era espontaneamente bela. Portanto, a função natural inerente a uma obra de arte é a beleza. Os parnasianos, eles eram esteticistas, eles defendiam que na produção literária o importante era traduzir a ideia de beleza. Um exemplo prático. Quando você compra um micro-ondas para sua casa, você não compra o micro-ondas como um fim em si mesmo, mas como um meio para que você possa esquentar o seu alimento. Mas quando você compra um quadro e você coloca na parede da sua casa, você compra o quadro como um fim em si mesmo. Você não compra o quadro pelo que ele pode oferecer fora ou além. Você compra um quadro porque ele é espontaneamente belo. Portanto, a concepção de arte como fim, não como meio, resume o que seria o princípio de arte pela arte. Ou seja, a arte em si é tudo, não precisando de subterfúgio ou de uma função externa para existir. Pois bem, agora observem quem escreveu, o autor Olavo Bilac. Ele foi eleito em 1913 o primeiro príncipe dos poetas brasileiros. Cara, o cara que é eleito príncipe é demais, pô. Essa ideia de príncipe é uma ideia de realeza e mostra como esse cara ele era prestigiado frente ao público brasileiro. Bem, olha o título do texto, profissão de fé. Professor, o que seria uma profissão de fé? Uma profissão difícil. Professor, que ofício duro e complicado seria esse? O de poeta. Então, automaticamente, existe uma tendência natural de que os poemas parnasianos sejam metapoemas ou poemas metalinguísticos, ou seja, poemas que falam sobre o próprio fazer poético. Invejo Ourives quando escrevo. Então ele inveja Ourives ao compor os seus poemas. O Ourives é o profissional que trabalha com ouro para transformá-lo em obra de arte. Imita o amor com que ele, em ouro alto relevo, faz de uma flor. Ele transforma a matéria informe numa forma linda, maravilhosa e perfeita. Imito, pois, nem de Carrara, cidade italiana que produz o melhor mármore do mundo, a pedra toca, o alvo cristal, a pedra rara. Eu prefiro a melhor matéria-prima. Do mesmo jeito que o Ourives só trabalha com ouro, eu só trabalho com palavras raras. Por isso que seleciono no dicionário as palavras mais difíceis, incomuns. E ora, sem conta, passo, mudo, o olhar atento a trabalhar longe de tudo o pensamento. Passo horas e horas perseguindo a construção de uma obra para que eu possa revelar o que é inerente à obra de arte, que é a sua beleza. Pois bem, o que seguramente liga o texto ao princípio francês de arte pela arte é a simetria estrófica? Não, essa simetria estrófica é uma característica do período parnasiano, mas associada ao princípio é a ideia de beleza. Dimensão mística, absurdo, não tem nada de místico religioso. Linguagem seletiva é uma característica do estilo, mas não é... A definição de arte pela arte não passa por isso. Regularidade das rimas é outra característica típica do estilo, mas não passa por isso. É muito técnico. A arte pela arte está diretamente associada à ânsia ou desejo de representação do belo. A resposta, portanto, é letra E. Letra E de estudante esforçado e aprovado do Equação Certa. Valeu!